Um caso que ficou muito conhecido, que foi relatado em alguns livros de história, inclusive do Harold Hellman, que ele fala dos grandes debates da ciência, ele vai contar um caso muito curioso, que foi um embate que aconteceu entre o Voltaire, filósofo francês, e Needham, que era um sacerdote católico, e ele era um pesquisador. Ele estava pesquisando a respeito da geração, querendo derrubar a teoria do pré-formacionismo. Então o Needham ele vai fazer um experimento muito famoso, em que ele vai esquentar um caldo, vai fechá-lo, e passou alguns dias, ele vai analisar em microscópio, vai ver que ali existiam seres vivos. Na dedução dele, para choque dele, porque ele não acreditava na geração espontânea, aquilo dali poderia indicar a geração espontânea. Então ele próprio ficou chocado, mas era a evidência que ele tinha. Voltaire, que ficou furioso com essa pesquisa do Needham, porque o que aquilo poderia gerar naqueles que não defendiam a ideia da existência de Deus? Que Deus não seria necessário, porque as coisas podiam gerar espontaneamente, né? Deus seria criado e não teria mais a participação dele no nosso mundo. Só para você ver como é contraditório, porque a divulgação que se faz de Voltaire é que ele era um cético, ateu, que não acreditava em Deus, enquanto que você vê escritos de Voltaire defendendo ideias de Deus, e nesse caso específico ele vai combater um sacerdote religioso por ter chegado a uma conclusão científica da geração espontânea. Então o embate ele é muito curioso, só que o Voltaire ele não vai combater o Needham na ideia científica do Needham. Ele vai partir para um ataque pessoal. Então Voltaire ele vai tentar descaracterizar o Needham, tentar tirar o prestígio dele na sociedade. Para ter uma ideia, ele foi um dos primeiros sacerdotes a alcançar a condição de fellow na sociedade real norte-americana, na Royal Society na Inglaterra, né? Então ele foi um dos primeiros sacerdotes a alcançar esse posto. Então, ele era muito reconhecido socialmente. Então Voltaire ele vai para o embate pessoal. Ele começa a falar da pessoa Needham em vez da pesquisa do Needham. E o Needham não vai deixar barato, vai revidar. Então eles trocam críticas na imprensa da época, trocam cartas. Então aquilo ali ficou muito conhecido como um embate entre ciência e religião, mas o Voltaire defendendo uma perspectiva que aquela pesquisa não poderia ir contra a ideia de Deus. No fim das contas, o Needham estava errado. A pesquisa dele tinha umas falhas, depois foram reconhecidas, e a ideia da geração espontânea não foi validada, né? A hipigenia que ficou no lugar, até hoje ela é reconhecida, mas só para a gente ver como é interessante, foi um embate pessoal de um filósofo tido ateu, tido cético. Ele era um combatente dos exageros cometidos em nome da fé, mas ele estava ali defendendo uma ideia de Deus contra um sacerdote religioso que, por sua pesquisa, teria chegado a uma ideia que poderia levar à não crença em Deus. Então, só para você ver como essas controvérsias precisam ficar esclarecidas, para a gente não achar, olha só, a ciência e a religião não se bicam, ou elas vivem em guerra, estão em conflito. Mas quando você olha a fundo, existem elementos na história da ciência que vão comprovar que há um intercâmbio e que às vezes é um embate entre duas figuras, ou uma figura por condições pessoais, e ela vai levar isso à frente e acaba ganhando um reconhecimento como uma guerra ciência e religião. É um dos casos que a gente pode ilustrar.